Olá, vou comentar agora o artigo 75 da Lei Complementar 17. Primeiro vamos fazer uma pequena leitura, veja bem. As correições a cargo da Corregedoria Geral de Justiça poderão ser gerais ou parciais e serão realizadas pelo Corregedor Geral ou por quem ele indicar, de iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Justiça, do Conselho da Magistratura ou a requerimento do Procurador-Geral de Justiça. De acordo com o artigo 75 e de acordo com outros artigos da Lei Complementar 17, é possível concluir que existe aí 4 tipos de correição. A correição ordinária geral, a correição extraordinária geral, a correição extraordinária parcial e a correição permanente. Beleza? Ok? Então, a gente vai, nesse primeiro momento, tentar explicar em uma visão panorâmica cada uma dessas correições. E ao longo dos comentários, a gente vai de bloco em bloco, lendo e explicando todos os artigos relacionados às correições. Ok? Então, a partir do artigo 75, nós passaremos, começamos agora a estudar as correições. O que vem a ser uma correição? Correição é uma fiscalização feita pelo Tribunal de Justiça ou por meio do Corregedor-Geral de Justiça ou por meio dos juízes auxiliares da Corregedoria ou por meio do próprio juiz lá do interior do Estado, ok? Correição é uma fiscalização no sentido de verificar se existe alguma irregularidade em algum processo, se existe alguma irregularidade em algum serviço prestado pelo Tribunal de Justiça, e aí a pessoa, o corregedor que estiver realizando a correição, tomará as medidas cabíveis para corrigir a irregularidade. Beleza? Ok, então, primeiro, eu coloquei aqui, existem correições ordinárias, extraordinárias e permanentes. Beleza? Primeiro vamos falar da correição ordinária geral. Voltando aqui para o artigo 75, as correições a cargo da Corregedoria Geral de Justiça poderão ser gerais ou parciais. Beleza, aí a gente vai explicar o que é correição geral, o que é correição parcial. E serão realizadas pelo Corregedor Geral. Então, em regra, quem realiza a correição é o Corregedor Geral de Justiça, que é um desembargador. Então, quem vai realizar a correição geral, a correição parcial, a correição extraordinária, será o desembargador, beleza? Tranquilo. Lembrando que são 4 tipos de correição e a gente vai falar de cada uma delas. Enfim, agora, se o Corregedor-Geral de Justiça decidir delegar a função de realizar a correição para outra autoridade, por exemplo, ele poderia delegar para um dos 3 juízes corregedores auxiliares, que são os juízes convocados para auxiliar a Corregedoria Geral de Justiça, que são 3. Lembre-se, presidência, 3 juízes auxiliares, vice-presidência, 2 juízes auxiliares, Corregedoria Geral de Justiça, 3 juízes auxiliares. Tá, até aí tudo bem. Então é o seguinte, o corregedor ou a pessoa indicada pelo corregedor, a autoridade indicada pelo corregedor, de ofício, por iniciativa própria, ou por determinação do Tribunal de Justiça, ou determinação do Conselho da Magistratura, ou a pedido do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, desta forma é que será iniciada aí a correição, ou pelo Corregedor-Geral, ou pela autoridade que ele designar. Tranquilo? Beleza, então agora vamos estudar uma a uma das 4 correições. Primeiro, vamos para a correição ordinária geral, que está prevista no artigo 75 e no artigo 76. Primeira coisa, a correição ordinária geral, ela é realizada ou pelo Corregedor-Geral de Justiça, em regra, ou então por um dos juízes auxiliares da Corregedoria Geral de Justiça, ou também chamados de juízes corregedores auxiliares. Lembrando que tem 3, a Corregedoria tem 3 juízes auxiliares, beleza? Então, o presidente, ele mesmo pode realizar uma correição ordinária geral ou pedir para que um
juízes auxiliares o faça. E o que seria a correição ordinária geral? A correição ordinária geral é uma fiscalização que será realizada em uma comarca, ou em uma vara, ou em um distrito judiciário. Okay? Então, por exemplo, vamos fazer uma correição geral em Manaus, na primeira vara civil. Beleza, faz uma correição na primeira vara civil. Vou fazer uma correição em um município do interior que é distrito judiciário, ainda não foi reconhecido como comarca. Beleza, vamos realizar essa correição. Então vamos realizar uma correição na vara única da comarca do interior, sei lá, um interior pequeno. Ok? Então vamos realizar uma correição na primeira vara de Humaitá, por exemplo. Isso pode acontecer. Então o corregedor pode se dirigir ao fórum em Humaitá, por exemplo, e realizar uma correição na primeira vara ou então na segunda vara. Beleza? Tranquilo. Bom, de acordo com a Lei Complementar 17, a correição ordinária geral, ela deve ser realizada pelo menos uma vez no ano. Então, por ano, o corregedor tem que se dirigir à comarca do interior, por exemplo, e realizar uma correição naquela comarca. Ou então designar um juiz corregedor auxiliar para fazer a correição. Beleza? Por isso que o nome é correição ordinária, porque tem que acontecer pelo menos uma vez no ano, tá? Aí por isso que resolveu se chamar ordinária. A correição extraordinária é quando já aconteceu uma correição e aí de repente acontece uma nova correição, uma segunda correição. Aí essa segunda correição muda de nome, passa a ser correição extraordinária. Beleza? Ok, tranquilo. Então, correição ordinária, você já sabe o porquê que tem esse nome. Agora, por que o nome é geral? Porque é o seguinte, a correição geral, ordinária geral, ela abrange todos esses serviços aqui, ó. A correição ordinária geral abrange os serviços ou os cartórios judiciais, os serviços ou os cartórios extrajudiciais, as sindicâncias sobre o procedimento funcional dos magistrados e dos servidores e as prisões, cadeias e estabelecimentos penais. Então, se a correição compreender uma fiscalização em todos esses serviços mencionados aqui, ó, prisões, sindicâncias dos magistrados e servidores, serviços extrajudiciais, cartórios extrajudiciais. Esses cartórios extrajudiciais são aqueles cartórios onde se faz a procuração, onde se faz o registro do imóvel, onde se faz a averbação no imóvel, onde se faz o casamento civil. Esse cartório onde a gente faz normalmente os contratos, as escrituras públicas e tudo mais. Esses cartórios aí poderão ser fiscalizados pelo Corregedor-Geral de Justiça ou pela autoridade designada pelo Corregedor-Geral de Justiça. Tranquilo? Até aí tudo bem. Bom, então lembre-se, correição geral abrange todos esses serviços aqui listados. Tranquilo? Enquanto que a correição parcial, conforme a gente verificará mais adiante, ela abrange ou só esse serviço, ou só esse serviço, ou só esse serviço, ou só esse serviço. Ou abrange mais de um, só não vai abranger todos. Então, se abranger todos esses serviços, se a fiscalização abranger todos esses serviços, correição geral. Se a fiscalização abranger só alguns ou apenas um desses serviços, aí a correição é parcial. Beleza? É bem óbvio, o nome é bem óbvio, tá? Tá. A outra característica aqui da correição ordinária é que ela deve acontecer, é obrigatória a realização da correição ordinária, tá? Ou seja, existe a característica da compulsoriedade ou obrigatoriedade, porque deve acontecer a correição ordinária, é obrigatório acontecer a correição ordinária.
Tá? Diferentemente da correção extraordinária. A correção extraordinária não é obrigatória acontecer. Ela pode ou não acontecer. Existe aí uma característica chamada de facultatividade. Tranquilo. Então, a correção ordinária geral não tem muita dificuldade não. Tranquilo? É bem simples, na verdade. Ok. Então, vamos agora para a correção extraordinária geral. Correção extraordinária geral, ela tem a mesma característica da correção geral, né? Abrange todos esses serviços listados. Abrange todos esses serviços listados. Tá. Ó, só para frisar aqui. Serviços judiciais ou cartórios judiciais é a vara onde o juiz trabalha, a secretaria onde o diretor e o escrivão trabalham, tá? Tudo que tem a ver com os serviços auxiliares do juiz, isso aí é serviço judicial ou serviço cartorário judicial, beleza? Agora, cartório extrajudicial é onde você vai fazer a procuração, onde você vai fazer o registro do imóvel e etc, e etc. Beleza? Ok. Tá. Então, assim, a correção extraordinária, conforme a gente já havia dito, o nome é extraordinária porque já aconteceu uma correção e, de repente, o corregedor resolve fazer uma nova correção. Tá? Quando o corregedor resolve fazer uma nova correção, essa segunda correção no mesmo ano se chama correção extraordinária. Tá? E se chama extraordinária geral porque abarca todos os serviços, todos esses serviços. Se não abranger todos esses serviços, aí não vai ser correção extraordinária geral, será a correção extraordinária parcial. Beleza? Tranquilo. A outra característica é o seguinte, a correção extraordinária geral, ela pode ou não acontecer. É uma facultatividade, enquanto que a correção ordinária, ela é obrigatória, ela é de acontecimento obrigatório, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, segunda correção geral em comarca, distrito judiciário ou vara. Essa informação que eu coloquei aqui no início é bem interessante. Ó. Se a correição, seja ordinária, seja extraordinária, for analisar e corrigir um ato praticado pelo juiz, aí, doutores, o Corregedor-Geral de Justiça é que deverá fazer a correição. Agora, se a correição for analisar um ato que não foi praticado pelo juiz, fiscalizar esse ato e corrigir esse ato que não foi praticado pelo juiz, foi praticado, por exemplo, pelo assistente judiciário, pelo analista judiciário, pelo escrivão, etc, etc. Aí, doutores, aí o jogo muda. Aí o corregedor, ele pode pedir para o juiz auxiliar da corregedoria, chamado de juiz corregedor auxiliar, para que o juiz corregedor auxiliar realize a correição lá na vara, lá na comarca, etc, etc. Beleza? Então, ó, se não for ato de juiz, é possível delegar a correição para o corregedor auxiliar. Se for ato de juiz, aí é o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador, que deverá realizar a correição. Ok? Beleza? Não tem muita dificuldade aqui não. Vamos para a correição extraordinária parcial. Veja só, a correção extraordinária parcial, ela é exatamente igual à correição extraordinária geral. No entanto, a única coisa que muda, doutores, é que na correição extraordinária geral, abrange todos esses serviços aqui, enquanto que na correção extraordinária parcial abrange só um desses serviços ou somente alguns e não todos, beleza? Ou abrange só um, ou abrange dois, ou abrange três, mas não vai abranger todos os 4 serviços, beleza? É só essa a diferença, na verdade, entre correção extraordinária geral e correção extraordinária parcial, ok? Ok, tranquilo. Então, vamos agora verificar o que vem a ser a correição permanente. Correição permanente é um pouco diferente, tá? A correição permanente, doutores, ela é realizada pelo juiz lá do interior, né?
Então, assim, o juiz lá do interior, ele permanentemente, de forma, com bastante frequência durante o ano, de forma reiterada durante o ano, o juiz corregedor, o juiz do interior, que é o juiz corregedor permanente, ele vai realizar as correções, verificando se os seus servidores estão trabalhando de forma correta no processo, se o escrivão está trabalhando de forma correta, se tudo está correndo conforme o ordenado, se tudo está em ordem lá naquela vara onde o juiz trabalha. Então, por isso que ele é um corregedor permanente. Ele sempre vai estar trabalhando, tentando corrigir o processo, tentando verificar se tem alguma irregularidade para corrigir a irregularidade. Beleza? Então, vou tentar citar um exemplo. Imagine a primeira vara da comarca de Humaitá. O juiz da primeira vara da comarca de Humaitá, a todo tempo, ele vai ter que verificar se o processo está em ordem, verificar se os servidores estão praticando os atos corretamente, o escrivão está praticando os atos corretamente, se está tendo a citação correta, intimação correta, se a audiência está sendo feita de forma correta. Entendeu? O juiz lá no interior, ele vai analisar o processo e verificar se tiver alguma irregularidade e vai mandar corrigir a irregularidade. Ele vai exercer uma fiscalização permanente. Daí o nome, correição permanente. A todo tempo o juiz tem que ficar fiscalizando o processo lá no interior. Tá? Aí imagine que mesmo o juiz fazendo toda a fiscalização e tudo mais, sejam apontadas várias irregularidades na primeira vara de Humaitá. O que vai acontecer? O corregedor vai se dirigir à primeira vara de Humaitá e vai fazer uma fiscalização naquela primeira vara para verificar quais as irregularidades e corrigir as irregularidades. Tranquilo? Agora, se a irregularidade não é em relação aos atos praticados pelo juiz, aí o corregedor ele poderia delegar a um juiz corregedor auxiliar para que o juiz corregedor auxiliar se dirigisse aí à comarca para realizar a correição. Então, assim, doutores, não tem muita dificuldade a diferenciação entre correição geral ordinária, correição extraordinária geral, correição extraordinária parcial e correição permanente. Tá? Perceba que a grande diferença entre correição permanente e correição geral e parcial é que a correição permanente ela é realizada sempre pelo juiz lá do interior, lá juiz da primeira instância, juiz do interior. Lembre-se, primeira instância são as comarcas do interior, segunda instância é a comarca da capital, isso de acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 8º da Lei Complementar 17, que a gente já viu. Tá? Então, assim, vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre as correições. Até logo!